Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e hoje nós vamos dar continuidade ao AnaliseCast, o podcast da Analise. E hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor Dr. Mauri Palma. O professor Mauri, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade de Campinas em 1983, mestre em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo em 1991 e doutor em Engenharia Química também pela Universidade de São Paulo no ano de 2002. Ele também é pós-doutor em Engenharia Química também pela USP no ano de 2006 e pós-doutor pelo Institute of Water Quality and Control at the Technical University of Munich, no ano de 2009 a 2010. E atualmente ele é professor associado também na Universidade de São Paulo. Então é com grande prazer que eu começo esse bate-papo super bacana com o professor Mauri. Então, bora para o AnaliseCast. Olá, pessoal que nos assistem. Hoje nós vamos para o AnaliseCast 19 e eu tenho o prazer de receber o professor Mauri. E muito obrigado, professor, por ter aceito o convite de participar aqui conosco, de passar um pouco da sua experiência para os novos estudantes. Eu que agradeço o convite e vai ser um prazer conversar e passar um pouco de experiência para os mais jovens. Bom, professor, então, para a gente começar aqui, gostaria que você contasse um pouco, né, da sua graduação, de onde que fez, qual a sua formação, né? Se tiver algum fato importante também que você queira contar, que aconteceu, pode ficar à vontade. Tudo bem. Eu tenho aqui ao meu lado uma pequena súmula, porque já faz praticamente quase 40 anos que eu me formei. Bom, eu me formei em 1983 em Engenharia Química na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Depois eu fiz um mestrado em Engenharia Química na Escola Politécnica da USP, no Departamento de Engenharia Química, com o falecido professor Giovanni Brunello, né, saudoso Giovanni Brunello. E, ao mesmo tempo, eu entrei em uma indústria química. Então, fazia, em princípio, as duas atividades, né? Eu fazia o mestrado em tempo parcial e trabalhava numa indústria química. E a minha carreira foi basicamente uma mistura de universidade e de iniciativa privada também, de estágios no exterior, em indústria também. Então, eu não fiquei o tempo todo na universidade. Eu concluí o mestrado aqui, na Escola Politécnica da USP. Aliás, eu estou na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que fica no mesmo prédio do Departamento de Engenharia Química da USP. Então, concluí o mestrado em 1991. Depois eu fui para a indústria por um certo tempo, uns 2 anos, indústria química alemã. E durante o mestrado eu fiz um estágio em indústrias químicas alemãs por 21 meses, quase 2 anos, através de uma bolsa da Fundação Krupp, na Alemanha. Lá eu fiz estágio em 2 empresas. Uma foi uma empresa que se chamava Rüttger Werk, que aliás até já fechou por causa das atividades dela. Ela trabalhava com alcatrão de carvão e a Alemanha fez uma revolução ambientalista nos últimos 20 anos, né? Depois eu estagiei alguns meses na BASF e outros meses na Universidade Técnica de Munique. Foi aí que eu fui me direcionando mais para a carreira acadêmica. Aí, quando eu voltei aqui no Departamento de Engenharia Química da USP, eu concluí um mestrado. O título do mestrado foi um estudo sobre remoção de fenol de soluções aquosas, visando um tratamento ambiental.
Depois eu fiz o doutorado na engenharia química da USP também, mas dessa vez utilizando o equipamento que eu utilizei no mestrado, que eu montei um equipamento aqui, uma coluna pulsada de pratos perfurados, e nesse mesmo equipamento eu realizei uma polimerização. Foi a polimerização do acetato de vinila em uma coluna pulsada de pratos perfurados. Nesse ínterim aí, combinado, eu fui docente na Escola Politécnica por 4 anos, de 1990 a 94. Aí eu saí, fui para a indústria, concluí o doutorado, comecei o pós-doutorado na engenharia química da USP também, também estudando a polimerização em reator semibatelado. E concluí o doutorado, depois eu fiz um pós-doutoramento, né? Fiquei 2 anos fazendo pós-doutoramento aqui na engenharia química, e aí eu fui aprovado num concurso para docente aqui na faculdade de farmácia. Então, eu fui docente na engenharia química há 4 anos, saí, fui para a indústria, concluí o doutorado, comecei o pós-doutorado, aí eu entrei em um novo concurso na faculdade de engenharia, na faculdade de ciências farmacêuticas, que é no mesmo prédio, onde eu deveria trabalhar com tratamento de efluentes. Então, por essa necessidade da nova área de trabalho, né, era engenharia química, mas tratamento de efluentes, eu fiz um pós-doutoramento na Alemanha, na Universidade Técnica de Munique, e também outros cursos na universidade, não na Universidade Técnica de Munique, mas na Alemanha. Eu fiz um curso na Universidade Técnica de Braunschweig e fiz um curso na Universidade Técnica de Münster também. Aí, voltando a seguir, eu solicitei verba para um projeto de pesquisa na FAPESP. Foi meu primeiro projeto, que visava o tratamento de efluentes fenólicos. Então, eu aproveitei tanto o meu mestrado, quanto o meu pós-doutorado, quanto o meu estágio na Alemanha, e escrevi um projeto de pesquisa com auxílio financeiro, a FAPESP. Esse foi o meu primeiro projeto, que basicamente era a remoção de fenol de soluções aquosas por extração e depois a recuperação do fenol por absorção. Quer dizer, fazia absorção, depois recuperava o fenol, separando o fenol do meio líquido. Mas também estudei a absorção de CO2, né, gases contendo CO2, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, em soluções aquosas que permitiam a recuperação desse fenol. Era um projeto que poderia ser aplicado ao crédito de carbono, porque com esse projeto era possível reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera utilizando gases de queima de combustível na indústria. Depois continuei nessa linha de tratamento de efluentes, pedi um segundo projeto FAPESP, só que dessa vez era tratamento de efluentes fenólicos, porém enzimaticamente. Fui convidado por um colega que trabalhava com enzimas, então escrevi um segundo projeto que tratava efluentes fenólicos enzimaticamente. Foi concluído, todos deram bons resultados, vários artigos foram publicados, né? E aí, em 2014, eu mudei a minha área de pesquisa, que antes era tratamento de efluentes, basicamente. Aí, em 2014, eu quis testar, implantar aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, uma tecnologia nova no exterior, que era a tecnologia de microreatores, para sintetizar fármacos e intermediários de fármacos. Esse primeiro projeto foi de 2014 a 2017, formei 2 doutorandos, 6 mestrandos e dezenas de alunos de iniciação científica e publiquei vários artigos também. Aí, em 2017, solicitei um segundo para dar continuidade ao primeiro projeto, onde eu sintetizei basicamente, estudei durante 3 anos, basicamente, a síntese de 3 fármacos utilizados no tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Esses fármacos são comerciais, eles se chamam pioglitazona, rosiglitazona e lobeglitazona. No Brasil,
é comercializado somente a pioglitazona. E os outros dois, um na Europa, Estados Unidos, e o terceiro, lobeglitazona, somente na Coreia. Bom, mas a carreira acadêmica é bastante exigente para a gente poder subir os níveis necessários, né? E eu não cheguei no topo ainda, eu estou no penúltimo, na penúltima posição. Eu sou professor associado 5.2. Tem o associado 5.3 e tem o titular. Para eu galgar associado 5.3, é necessário apenas complementar o meu currículo, ter mais atividades, mais projetos de pesquisa, mais colaborações nacionais e internacionais, publicar mais artigos. E é possível, assim, a cada 2 anos a universidade permite que a gente galgue esses níveis, que aqui se chama ascensão horizontal. Mas eu posso, a seguir, havendo vaga, prestar um concurso para professor titular, que é o último nível da carreira. Vamos ver, estamos torcendo para que tudo corra bem nessa direção. Bom, do meu trabalho, praticamente é isso, né? Não sei se você gostaria de saber mais alguma coisa mais específica, mas eu já falei de toda a minha carreira, sem contar vários detalhes, né? Certo. Não, bacana, Maurício, saber aí a sua carreira, passar isso para o pessoal. E tem alguns detalhes que eu acho bem importante e que com certeza vai ser curiosidade também dos alunos, né? Quando você começou, né, a fazer engenharia química, você já tinha isso, sei lá, como um sonho de criança? Você teve essa ideia durante o ensino médio, né? Como que foi essa decisão, né? Nossa, eu vou fazer engenharia química e vou seguir essa área. Eu acho que foi no cursinho, no final do colégio, no cursinho, que a gente começa a se aprofundar bastante, né, lá no colégio, nos assuntos necessários para o vestibular. E foi a área que eu mais me interessei. Assim, eu gostei. Eu gostei de química, física e matemática. A engenharia, eu me informei bastante na época. A engenharia me motivou bastante porque eu gosto muito de atividades experimentais. Desde criança eu montava assim modelos de avião em papelão, ou então ficava curioso em dissecar um frango, ou seja, eu era muito curioso em saber como as coisas funcionavam, né? Mas não sabia qual seria a minha direção, né? Física, química ou biologia. E aí, no cursinho, acabei me decidindo por engenharia química, que unia as coisas que eu mais gostava, né? Química, construir coisas, destruir coisas, na verdade, né? Quando a gente é criança, desmontar tudo que tem dentro de casa, né? E matemática, né? Que eu gosto muito de matemática. E engenharia química, na verdade, aqui no Brasil, o termo engenharia química não é muito adequado. Como eu estagiei, digamos, somando todos os tempos que eu estive na Alemanha, por cerca de 3 anos, um pouco mais na Alemanha, e os alemães são muito importantes em termos de tecnologia, basicamente, principalmente, né, a área mecânica e química, né? Os alemães inventaram boa parte da química no século XIX, né? E também as indústrias. BASF, por exemplo, a BASF, nossa, é uma potência alemã. E na Alemanha não existe engenharia química, mas é um curso mais ou menos recente, de algumas décadas, vamos falar assim. E a engenharia química que nós conhecemos aqui no Brasil tem um perfil mais americano, que foi a engenharia química que nós conhecemos no Brasil, foi criada, né, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, na década de 20, que uniu química tecnológica
com engenharia. E engenharia química, nesse perfil, tem pouca química. Ela se chama engenharia química, mas não tem muita química. Ou seja, se um aluno quiser aprender química, ele tem que fazer química pura. Agora, na engenharia química que nós temos aqui, é basicamente processos, ou seja, sequência de eventos para você construir alguma coisa, sintetizar alguma coisa, em escala industrial, no ramo químico. Mas, basicamente, equipamentos, e a química é um acessório, né? E na Alemanha, esse nosso curso de engenharia química se chama engenharia de processos químicos. E existe lá também uma engenharia química, mas essa é bastante química mesmo, é muita química. Para nós aqui não existe esse curso com muita química, mas tem esse curso com tradicional americano, que tem muita matemática. Então, o curso de engenharia química aqui no Brasil é um curso extremamente matemático e físico. Eu diria que a engenharia química é uma extensão da fisicoquímica, que é uma disciplina bastante comum, né, usual, assim, necessária, né, nos cursos de química e de engenharia em geral. Mas para engenharia química, eu diria que a fisicoquímica é a disciplina que tem a cara do engenheiro químico. É fisicoquímica. Então, a engenharia química aqui no Brasil, o aluno o interessado deve estar muito firme, gostar muito de matemática, de fisicoquímica e um pouco de química, porque vai ser um acessório muito importante. Interessante ouvir isso, né? Porque, por exemplo, eu não sou dessa área, né? A gente atua em outras áreas e não imaginava isso, que dentro de um curso de engenharia química acaba a matemática sendo mais importante até do que a química. Exatamente. Diferente do que a gente imaginava. E eu acho que isso é muito bom, né, para quem está começando, principalmente, quem vai nos ouvir aí no futuro e está no início do curso, para já ter uma ideia, porque talvez a pessoa tenha uma expectativa de aprender química, né? E como você está falando, não é bem assim, né? Não, não é bem assim, não. O nome não é adequado, o nome não é adequado. Mas, assim, bom, assim, o aluno se informando bastante sobre as disciplinas do curso de Engenharia Química vai começar a perceber que está faltando química e sobrando matemática. Provavelmente, então, é muito cálculo, muitas essas disciplinas, né? Cálculo, muito cálculo. Acho que a engenharia que tem mais cálculo do que... Cálculo é uma disciplina das engenharias, né? Uhum. É a engenharia elétrica, eletrônica. Assim, vamos falar do meu tempo. Cálculo, nós tínhamos 2 semestres de cálculo matemático. É uma disciplina de cálculo. Cálculo inventado pelo Newton, no século XVII. Cálculo, né? Cálculo diferencial integral. 2 semestres e é pesado, é pesado. A engenharia elétrica e eletrônica tem 4 semestres, 2 anos de cálculo. Vai bem mais longe na matemática do que a engenharia química. Mas a engenharia química atual, a moderna, no exterior, eu estive visitando a Universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, em 2019. Nós temos uma colaboração lá. O professor Bart, de lá, veio para cá em 2016, eu fui para lá em 2019. Os alunos, metade do curso é simulação matemática em computadores e coisas bem pesadas, que são necessários computadores bem potentes para fazer os seus exercícios de aula, né? Então, é tradicional. A engenharia química, essa que na Alemanha se chama engenharia de processos químicos, né? É, é, um, é uma necessidade enorme para se desenvolver tecnologia e manter a indústria atualizada em termos de processos de síntese química, processos de purificação de produtos químicos e
processo de síntese, purificação e também entra muito em, falando já um pouco de química farmacêutica, já entra um pouco mais também em otimização de processos de síntese de moléculas orgânicas que podem se tornar fármacos ou medicamentos, né? Aí a exigência é muito maior também, né? Porque uma molécula orgânica, ok, é uma síntese química, mas quando ela vai ser utilizada como um fármaco, ou seja, um princípio ativo de um medicamento, é necessário um controle muito apurado do processo, uma purificação muito apurada, que deve ser validada segundo normas internacionais, segundo as farmacopeias, testadas à exaustão durante anos e anos, né? O normal são 10 anos de testes. Para você ter uma ideia, um medicamento lançado no mercado, ele está sendo testado há uns 10 anos. Mas depois de lançado no mercado, se tiver, assim, vai para um grande número de pessoas usarem. Se houver algum efeito adverso inesperado, o medicamento é recolhido e se voltam aos testes novamente. E, eventualmente, é até removido, não se comercializa mais. Mesmo apesar de 10 anos de testes antes de ser lançado no mercado. E acontece com muita frequência ter problemas com medicamentos e ele ter que ser removido do mercado? Acontece, isso acontece. Porque os testes, a gente pode considerar, por exemplo, acho que toda a população tem acompanhado as novas vacinas para o Covid, né? Uhum. Nossa, é uma coisa inacreditável. Uma vacina leva 10 anos para chegar no mercado. E, no entanto, uma vacina aqui chegou em um ano ou menos, né? Uhum. Então, os testes são feitos com pessoas, mas um número muito pequeno de pessoas. 1.000, 2.000, que dá certos resultados. Agora, quando ele é lançado no mercado e vai para milhões de pessoas, a possibilidade de ter algum efeito adverso grave é muito maior. Muito maior. Então, na verdade, dos vários estágios de teste de um medicamento, logo que ele é lançado, ele continua sendo testado, porque se verifica qual o comportamento dele em relação a milhares e milhares ou milhões de pessoas, né? E esse acompanhamento é feito e ele pode ser removido se houver algum efeito adverso grave, e se voltam aos testes e, eventualmente, ele é até removido totalmente. Ele não volta mais ao mercado. Por isso, talvez que muitos não, mas alguns pesquisadores, né, eram um pouco contra o lançamento da vacina tão precocemente, né, porque poderia ter muito efeito colateral, né. Exatamente. Ainda bem que aparentemente não teve, né, mas, poderia ter, né. Poderia ter. Porque se espera, quando se lança um novo medicamento, se espera que vai levar anos para ter certeza de que ele é eficaz conforme a indicação dele, né? E sem efeitos adversos, tal. Ou seja, são anos de acompanhamento após o lançamento dele. Ou seja, Quer o dizer, que ainda podemos ter, né. ainda podemos Pensando na vacina do Covid, ainda podemos ter. ainda podemos ter. É interessante isso, né, quer dizer, quem quer ir trabalhar nessa área tem que entender que vai ser um processo muito longo, né. Você É, não vai entrar no mestrado e talvez já desenvolver um remédio, por exemplo, né, ou uma vacina, não vai acontecer isso, né, você vai ter que trabalhar anos ali olha, o dentro de um grupo de normal pesquisa. desculpa, o normal de um graduado, uma pessoa que se formou em uma faculdade, né? Um químico, ou engenheiro químico, ou farmacêutico, e que vá trabalhar no desenvolvimento em laboratórios de pesquisa, visando síntese de princípios ativos, que depois podem chegar até a comercialização. Imagina-se que para essa pessoa, para ela ser gabaritada o suficiente para poder ter boas ideias e um bom trabalho nessa linha de pesquisa tão importante que mexe com o ser humano, né?
mexe com a saúde, com as pessoas, eu diria que 5 anos após ele concluir o doutorado. Para ele começar, né? Para ele ter uma certa bagagem, segurança, Uhum. de ele ser o responsável por um grupo de pesquisa, de ele poder dar bons palpites, boas direções de trabalhos que podem ser frutíferos, começando hoje, 5 anos depois. Ou seja, sozinho ele não vai conseguir fazer nada, com certeza. Ele vai trabalhar num grupo, com todos bem gabaritados, ou seja, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sabendo muito bem o que está fazendo, com todos os recursos necessários, com todos os testes necessários, né, das moléculas que eles sintetizam, né? E é por aí. A indústria farmacêutica é uma das mais poderosas do mundo, com certeza, mas o desenvolvimento de um fármaco que vai se tornar um medicamento estima-se em 10 anos. Desde a descoberta de uma molécula que tem atividade biológica específica até chegar ao mercado, estima-se aí uns 10 anos. É porque a indústria farmacêutica é uma indústria que não pode errar, né? Um erro pode causar uma morte em massa, né, de pessoas, isso que é a verdade. Né? Se for um erro grave, né? Ou mesmo que não mate, pode trazer sequelas, alguma coisa assim, né? A gente já teve na história algum caso grave, realmente impactante, de algum medicamento que lançaram e causou a morte ou sequelas graves das pessoas? Já é um exemplo típico que acho que vários professores da minha faculdade sempre falam nas suas disciplinas, que os alunos estão até cansados de ouvir. Na década de 50, no final da década de 50, foi lançado um medicamento chamado talidomida. Ele era comum, era para se evitar diminuir o enjoo de mulheres grávidas. Era uma coisa banal, né? Uhum. Só que depois que ele começou a ser administrado, muitas mulheres começaram a ter filhos com problemas congênitos, com problemas de má formação no corpo como um todo, em qualquer parte do corpo. Aí esse medicamento, esse fármaco, foi proibido. Atualmente existem novas linhas de pesquisa que sugerem o uso desse medicamento dessa molécula, né, molécula orgânica chamada talidomida, para outras finalidades, né? Mas ainda não acredito que já esteja realocada, né? Uhum. Mas foi um problema gravíssimo, Nossa. gravíssimo. Milhares de crianças nasceram com uma formação. E o motivo disso foi que não se conhecia profundamente a química da molécula. Hoje se conhece bem, né? Até descobrirem por que aconteceu aquilo, né? É que uma molécula orgânica, ela é muito complexa, é como um galho de árvore com muitas ramificações, né? Principalmente se for um fármaco. Via de regra, um fármaco é uma molécula bem complexa, Uhum. porque os fármacos atuam no corpo humano um efeito assim, eles entram nas células por um efeito do tipo chave e fechadura. Então, uma determinada parte da molécula se encaixa em determinada parte das células e, dependendo desse encaixe, chave e fechadura, ela é absorvida. E depois vem a atuação dela dentro das células, né? Que é o que os fármacos fazem. Então, pensando nesse princípio, uma molécula orgânica é complexa, parece um galho de árvore, um pedaço de uma árvore com vários galhos, né? Então, essas formas, elas são tridimensionais. Então, existem, é comum em química orgânica, moléculas que são enantiômeros. É como as nossas duas mãos, direita e esquerda. São exatamente iguais, né? Certo? Uhum. Só que nem tanto. Quer dizer, quando nós temos as duas mãos, uma ao lado da outra,
a gente vê que uma não se sobrepõe à outra. Elas têm uma característica tridimensional que elas não são exatamente iguais. Uma é o espelho da outra. Então são enantiômeros, né? Foi o caso da talidomida. Não se conhecia naquele momento que essas duas moléculas isômeras diferentes, assim, uma é o espelho da outra, elas teriam atividade química totalmente diferente. Uma delas é benéfica contra o enjoo. A outra é a que provoca a má formação dos embriões. Na época não se sabia isso. Depois se descobriu isso. Na década de 60 se descobriu isso. Mas, ou seja, foi um erro gravíssimo por falta de conhecimento de química. Pode ser também porque na época tinha menos tecnologia e hoje a gente consegue chegar muito mais a fundo dentro de uma molécula complexa, como os fármacos. Com certeza. Atualmente, eu imagino, do que eu trabalho aqui, que não é muito profundamente em relação aos químicos, por exemplo, assim, é possível até se ter um desenho tridimensional de uma molécula. Naquele tempo não se podia. Atualmente se pode. Atualmente é possível até se ver uma representação perfeita da molécula que está sendo sintetizada. Legal. Bacana demais. Uma outra questão que a gente acaba debatendo muito em diferentes áreas, e eu acredito que na engenharia química acaba acontecendo também, você falou, né, que ficou muito tempo na Alemanha, e como que foi, né, essa experiência? Porque você está no instituto no Brasil, né, tanto na Unicamp ou na USP, que são talvez os que têm mais recurso, né, financeiramente, os melhores, com os melhores equipamentos, mas mesmo para quem está na USP, na Unicamp, tem muita diferença em relação a equipamentos mesmo, a tecnologia, quando vai para um país igual a Alemanha? Assim, no dia a dia dá bastante diferença, assim, o apoio de produtos químicos e de equipamentos de análise, assim, é fantástico, fantástico. Ó, para exemplificar, no pós-doutoramento que eu fiz lá na Alemanha, na Universidade Técnica de Munique, eu precisava adquirir alguns reagentes químicos. Aqui, quando nós adquirimos reagentes químicos, pode levar 3 meses. É o mínimo. Se vai ser importado, leva 3 meses para chegar. Lá, eu solicitei numa tarde, na manhã seguinte estava sendo entregue na porta. É, aí é muito É diferente. fabricado lá também, né? Aham, sim, Então, sim. e quanto a equipamentos também, assim, a infraestrutura é fantástica. Não estou dizendo que aqui não haja, Sim. mas não é como que eu conheço da USP, não é como é no instituto que eu conheci na Alemanha, não é. Não é. Ele é muito mais corriqueiro, né? Assim, não precisa ser um lugar excepcional para você ter todo aquela infraestrutura. Não é necessário, assim. Hum. Eles têm muito acesso a muita infraestrutura. É apoio, muito apoio governamental, mas também muito apoio industrial. Muitas indústrias têm trabalhos conjuntos com as universidades. É corriqueiro também, bastante corriqueiro. Ou seja, a universidade faz parte praticamente do setor de desenvolvimento e pesquisa de muitas indústrias. Uhum. E os engenheiros nas indústrias, via de regra, são doutores. São todos doutores. E, assim, eles estão todos muito acostumados com o trabalho na universidade, é praticamente igual ao trabalho que se faz na indústria. Sem contar os convênios, os encontros, para desenvolver trabalhos conjuntos, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa parte, né? Talvez a USP já tenha
mais contato assim com a indústria? Não sei se você quiser falar um pouco, né? Se você aí tem esse contato com a indústria, mas eu acho que universidades menores esse contato é quase zero. Não, eu não tenho contatos com indústria. Eu tenho bastante contato com colaboradores da Unicamp, ou na Alemanha, ou na Escócia, ou em Portugal, né? Mas todos assim ligados a projetos de pesquisa de interesse mútuo, né? Aqui no Brasil, eu não tenho contato assim com indústrias visando a desenvolver um processo ou um produto, não tenho. Mas eu conheço colegas que têm. Para a indústria farmacêutica, é bastante promissor essa interação que eu vejo com os meus colegas farmacêuticos, né? Eu particularmente não tenho assim, contatos com indústrias aqui no Brasil. Eu imagino também que não há essa vontade ou essa predisposição de muitas indústrias a desenvolverem trabalhos conjuntos com a universidade, porque muitas indústrias são mais voltadas ao, ao lucro mais rápido, vamos pensar assim, não investindo em longo prazo, com parcerias de longo prazo, né? Sim. Imagino que seja isso, mas eu estou falando de uma forma simplista, mas deve ser também algo, com certeza, relacionado com a economia como um todo, né? Que é difícil aqui no Brasil você desenvolver trabalhos ou criar uma indústria, é difícil, porque eu acho que economicamente, assim, falta muito apoio ainda do governo federal, dos governos estaduais? Pode ser, mas essa interação universidade-indústria aqui é muito menor do que na Alemanha. É cultural, né? Na verdade, é cultural na Alemanha isso. Por exemplo, ó, os níveis de professores são praticamente iguais aqui e lá. Quando o professor chega no penúltimo, que é o meu caso, as professor associado, e ele está interessado, né, via de regra está interessado em chegar a titular, ele deve se desligar da universidade, ir para uma indústria, centro de pesquisa de uma indústria, ficar 2 anos, fazer trabalhos relevantes lá na indústria, depois ele está gabaritado para pleitear o último nível de professor na universidade. Que E pelo que eu interessante. sei, isso é assim desde o século XIX. Nossa. Ou seja, não há um desligamento, uma separação entre as atividades na indústria e as atividades na universidade. Eles se complementam. E eles sabem disso. Aqui não, aqui é mais ou menos estanque, via de regra é estanque. Quem está na universidade porque gosta do ambiente universitário e quem está na indústria porque gosta do ambiente da indústria. Bom, o alemão você sabe que é bem quadradinho, vamos falar assim. Ele faz o que tem que ser feito, ele faz, e pronto, ele faz. O professor está na universidade porque gosta, mas para ele subir na carreira, ele tem que ir para a indústria, ele vai. Sim. Não é Gostando ou opção, não, ele vai, né? gostando ou não, vai. Sim. Acho que até para o crescimento do profissional é legal, né? Porque você consegue ver os dois lados, consegue ver o todo da coisa, né? Porque o enfoque industrial é muito diferente do enfoque da universidade. A indústria tem toda a sua responsabilidade capitalista, né? De ter um bom gerenciamento, uma boa gestão, produzir bem barato, um bom produto de interesse, né? E a universidade, via de regra, está procurando aprofundar os conhecimentos e produzir coisas novas. E a indústria lá na Alemanha tem grande interesse em coisas novas. Tem mercado, é dinheiro, é crescimento.
Então, eles se complementam, né? A indústria e a universidade se complementam. Basicamente, em um, se considerar os centros de pesquisa das indústrias. Nas universidades, o foco é desenvolver tecnologia. Pesquisa de ponta, aplicada ou não aplicada, mas o que não é aplicado, em um dia pode se tornar aplicado. E a indústria quer esse conhecimento para produzir coisas inovadoras que a sociedade vai precisar e vai comprar. Então, é um bom casamento, né? E para se chegar nesse bom casamento, é necessário ter interesse da universidade na indústria e da indústria na universidade e se ajudam mutuamente. A indústria dá muito dinheiro para a universidade. Dinheiro, equipamentos, e ideias, né? Problemas para serem resolvidos na indústria. Ou seja, é tudo muito compartilhado na Alemanha. E aí acaba fazendo toda a diferença, né? Porque, igual aqui no Brasil, tem que ficar. A maioria dos recursos vem do governo, né? E, quer dizer, não tem tanto recurso para dividir com todas as universidades. E aí, quando você tem um dinheiro vindo do setor privado, é muito diferente. Se você tem uma empresa grande, igual você citou a BASF, quer dizer, é muito dinheiro que pode entrar dentro de uma universidade através de um projeto, né? Para desenvolver algo novo. E aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E para uma grande empresa também, o que um centro de pesquisa precisa, um laboratório, né? Uma unidade pequena, que um laboratório de pesquisa precisa de equipamentos, para a indústria não é muito. Não é muito. Não Uhum. é muito. É um investimento que vale. Tipo assim, um equipamento de $1 milhão para determinado laboratório, então vamos fazer um trabalho conjunto. Para a grande indústria, não é nada demais, né? Uhum. É pouca coisa. Agora, para um governo estadual, assim, aqui no É, Brasil, né, já não é tão significante, é, já né? não é tão fácil. Eu acho que tirando aí o nicho de São Paulo, já fica quase impossível de conseguir. Fora de São Paulo, via de É, regra, é só financiamento federal. exatamente. Porque a FAPESP é muito forte, né? Financeiramente é forte. Em comparado às outras, né? Claro que talvez se a gente comparar lá fora, não é, mas comparado às outros estados é muito mais forte. Com Então, certeza. realmente, a parte estadual nos outros estados é bem complicado. Igual você citou aí, um aparelho de 1 milhão é praticamente impossível em outras situações, né? Isso. E, bom, a gente já está chegando aqui no final, né? O bate-papo acaba passando rápido, o tempo passa É, rápido. é verdade. Eu queria que você falasse assim, o que você acha, né? O estudante que está começando lá em engenharia química, ou às vezes até pensando em fazer engenharia química, o que ele deve considerar durante o curso para ter sucesso na carreira, né? Para se tornar um profissional de sucesso? Quais são as coisas que ele deve focar mais? O que é importante aí, né, nessa carreira que ele deve realmente focar? Ó, isso é importante e tem que ser feito, né? Bom, depende muito do perfil do aluno, mas, via de regra, um aluno que se esforce ao máximo para aprender todas as disciplinas que são mostradas para ele, que ele vai cursar, se ele se esforçar ao máximo, se desdobrar, se abrir a realmente aprender cada uma das disciplinas, é uma abordagem bastante diferente do colégio cursinho. É uma abordagem de se aprofundar no que está sendo aprendido. Entender por que aquilo é assim ou não é assim, e sendo assim e dessa forma, quer dizer que eu posso pensar, ampliar o conhecimento para esse lado. O aluno que consegue aprender uma disciplina e já utilizar esses conhecimentos, não só para resolver problemas, exercícios de livros, que é muito importante, mas utilizar aqueles conhecimentos no dia a dia, isso é muito bom. Ou seja, e um curso de engenharia química vai ter muitas coisas, né?
As disciplinas centrais vão ser cálculo, com certeza, operações unitárias e reatores químicos. É o coração da engenharia química, né? Cálculo, operações unitárias e reatores químicos. Mas tem muitas outras disciplinas. Se foi colocado lá é porque um grande corpo de profissionais, professores, acham que é importante, né? Então é importante que ele leve a sério todas as disciplinas, não só aquelas que ele goste. Muitas ele não vai gostar, mas com certeza vai ser importante para a carreira dele, porque depois que ele se formar, ele não vai trabalhar exatamente com o coração da engenharia química, pode ser que não. Mas, como ele tem uma grande formação matemática também, um raciocínio bastante abstrato e tridimensional, um engenheiro químico consegue excelentes estágios em bancos e empresas de planejamento e projeto financeiro, ou mesmo de equipamentos, de processos grandes, mas tudo conceitual, né? Ou seja, sem ir realmente para uma fábrica, ele pode trabalhar num computador desenvolvendo sistemas, né? De produção, de transporte, de síntese, de purificação. Com essa facilidade matemática que o engenheiro químico adquire com 5 anos de universidade, ele se dá muito bem no mercado financeiro. Se dá muito bem. Porque eu fui docente na engenharia química aqui da Poli também, né? E trabalhei no curso cooperativo que tinha, que ainda no início do curso cooperativo. Nos 5 últimos semestres, o aluno fica 4 meses fazendo disciplinas e 4 meses em estágio, tempo integral, remunerado, em indústria, como parte do currículo. Legal. Essa formação faz com que o aluno fique muito acostumado e já percebe claramente a diferença, porque são 4 meses de curso teórico e 4 meses de estágio. Parecem coisas desconexas, né? Mas com o tempo ele percebe que estão ligados. O que ele aprende na sala de aula, ele pode vivenciar no dia a dia de uma fábrica. Ele pode perceber que determinado problema pode ser resolvido, feche aquela válvula, ou então desligue aquela bomba, porque ele vai ter condições de avaliar o que está acontecendo, né? Então, na minha opinião, como engenheiro químico e apaixonado por engenharia química já faz 40 anos, eu acho que é um curso que forma muito bem a pessoa, forma tecnologicamente muito bem a pessoa. Porque nós temos a mania de analisar tudo. Qualquer coisa que a gente vê, ouve, presencia que está acontecendo, naturalmente a gente pensa, o que provocou isso? Por que provocou? O que vai acontecer? E aí vem a parte que eu acho muito legal. Ou seja, com essa análise toda, você especula eventuais cenários futuros com aquilo que você está presenciando. Isso eu acho muito legal. Eu gosto muito disso. Não, muito bacana, Mauri. Eu acho que o conhecimento que você passou aqui para os estudantes hoje é riquíssimo, né? E os estudantes que vão ouvir vão, com certeza, vão ficar motivados aí nessa área tão importante, né? Que é a engenharia química, né? A gente falou que bastante voltado para a parte de fármacos, né? Que está sempre aí, sempre no noticiário, né? Principalmente agora que nós estamos em época de Covid, então aí que a gente ouve todo dia alguma coisa, né? Então a gente está chegando aqui no final. Eu agradeço muito, professor Mauri, a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o convite. Se você quiser falar alguma coisa para finalizar, pode ficar à vontade. Ok, olha, eu gostei muito dessa conversa com você. Espero não ter falado nada equivocadamente, não é minha intenção, se foi assim, não proposital, talvez
eu ter ficado um pouco animado de falar muito rapidamente as coisas. E isso pode ter acontecido, e quem quiser conversar comigo sobre alguma dúvida, por favor, fique à vontade, que eu vou fazer o possível para esclarecer e explicar melhor, da melhor forma possível. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, né, gostaram aqui dessa conversa com o professor Mauri, curtam, né, o podcast para a gente saber que foi importante, para a gente continuar nessa linha de raciocínio, né, das entrevistas. Comenta também o que você gostou, o que você quer saber mais, igual o professor Mauri falou, se tiver dúvida, pode entrar em contato com ele. E, né, se também você tiver um outro profissional, poxa, gostaria que vocês fizessem também uma entrevista com tal professor, tal pesquisador, deixa o nome também nos comentários, que na medida do possível nós vamos procurar, e se o profissional aceitar, vamos gravar também. Então, finalizamos por aqui o nosso podcast.